Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos fazer mais um carro dessa série que eu estou querendo de pintar carros a tinta acrílica. Bem, nesse carro aqui eu tentei, como vocês podem ver, ele está meio esbranquiçado, porque eu tentei usar nele um pouco de primer acrílico. Tá fazendo alguns testes de primer acrílico com o aerógrafo, e como vocês podem ver, não deu certo. Mas tô aqui com o meu primer de sempre, automotivo, melhor primer que tem, e eu vou usar meu aerógrafozinho no meu compressor grande. Apesar de vocês verem a coisa do jeito que tá, eu tô usando o meu quarto ainda, certo? Então, vamos lá. O compressor tá ligado. Aí, porque eu não tô assim, ó, eu tô passando por cima do outro primer sem problema. Porque o outro primer, ele é um primer à base de água. Ele tá bem diluído, que eu errei pesadamente a diluição dele. Então, ele não vai atrapalhar em nada o primer que eu vou passar, o primer automotivo. Mas eu tenho que dizer que eu acho que eu deixei a porta aberta. Eu parei de usar esse aerógrafo. Esse aerógrafo não é ruim. Para mim, o único problema dele é o tamanho do copo. Mas é o meu primeiro aerógrafo, e para usar para pequenas coisas ele é excelente. Se eu não me engano, ele tem 3 ml. Mas tirando esses 3 ml, eu falei dele algumas vezes, ele só me deu problema porque eu não sabia usar. E quando eu tentei consertar, quando eu tentei fazer a limpeza, ele deu algum problema. Tá bom? Gostei muito de como o verniz está passado. Não vou passar a mão, mas eu sei que ele tá excelente. E esse, pessoal, é o nosso primeiro vídeo desse nosso novo projeto, pintura desse carro. E depois não, né? Eu ia fazer um vídeo novo, mas lembrei agora que eu tô fazendo esses vídeos corrido. Daqui a pouco a gente volta para trabalhar nele. Um cortezinho que ele vai secar, e quando a gente voltar a gente vai passar a tinta.
Estamos de volta, pessoal. E dessa vez vamos fazer a pintura novamente do nosso carro. Da última vez eu usei o azul turquesa. Dessa vez eu vou usar o verde bandeira. Os próximos que eu for pintar, aí eu vou trabalhar de uma maneira diferente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gotas. Vamos lá. Tá fechado. Como eu sempre digo, a cobertura do nanquim é excelente. Mas você tem que ter um controle muito preciso, não tão preciso assim. Você tem que ter um bom controle do uso da nanquim, porque senão ela vai escorrer. O bar hoje tá na música brasileira, tocando Legião Urbana. Interessante. Vai. Pronto. Essa aqui é a primeira camada. Eu não sei como é que tá pra vocês, mas pra mim isso é verde. Eu olhando pela câmera, ele tá azul. Mas uma pintura rapidinha, super simples e pronta. Próximo vídeo a gente vai sair colocando os detalhes dele. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta, pessoal. E agora a gente vai colocar os detalhes no carro. Eu acho que ele recebeu água em alguns pontos, porque aqui ele tá com a mancha branca. E dá pra ver que a tinta e a nanquim acumulou em alguns pontos aqui também. Por isso que eles ficaram um tanto quanto escuros. Mas isso não é tanto um problema. A gente vai começar pela pintura da arma, que dessa vez eu vou colocar a arma em dourado. Tava pensando em colocar em dourado e prata. Mas aí eu não sei como iria ficar isso. Mas a gente vai ver depois.
Agora vai ser dourado e dourado mesmo. Duas vezes que eu erro no mesmo canto. Aí também não dá, né? Eles querem, não querem. Sempre essa conversa, lembra? No Moroni, no começo, aquele ensino médio, começou assim. Depois, simplesmente aceitou. Mas isso daqui eu vou ter que segurar por alguns anos. Ah, vou fazer essa parte da frente em dourado. Esse caixotinho. Deixa. Então, a gente vê o resto. Esse caixotinho ele vai ser dourado. E eu vou colocar algumas partes pretas. Eu vi que eu olhei pro... Então... Pronto. Como ele não vai ter nada além disso, de dourado, vamos fechar. Por favor, atenção na aula. Por favor. Vamos lá.
Aí eu vou soltar essa parte aqui como prata. Opa, meu óculos batendo. Gente, aí ok. Essa partezinha. Eita, que hoje eu tô batendo na câmera. Essa partezinha está prateada. Vou aproveitar, usar o prata nos faróis também. Se ele tivesse um pouquinho mais diluído, talvez ele ficasse melhor de pintar. Talvez ele ficasse menos marcado quando eu pintasse. Pronto. Um pouco de malabarismo, mas tudo certo. Pronto. Ok, lanterna. As lanternas traseiras. Aqui em cima, os outros eu vou pintar em preto. Mas a gente vai usar logo as duas tintas que tem pouca coisa para se fazer. Que ele deveria ter 2 furinhos, mas só vou indicar um furo aqui. Deixa eu tirar esse excesso. Só essa besteirinha daqui. Assim.
Tô tirando fora da câmera. Só essa besteirinha. Aqui, aí eu subo um pouquinho aqui. Tá resolvido. Pronto. Essa lanterna já foi pintada. Vamos para a lanterna vermelha. Eu não fechei esse pote vermelho totalmente. Tá. Aqui. Pronto. Um amarelo, um vermelho. Não tem mais nada para pintar. Deixa eu pegar um pouquinho de papel aqui. Ele vazou um pouco, provavelmente porque eu não tampei direito. E é a tinta que eu menos tampo de maneira correta. Tá. Vou até conferir se as outras estão fechadas mais corretamente. Aqui. Vamos agora para a pintura das rodas. Ai, tá demais hoje, viu? Eu acertando essa câmera. Tá demais mesmo. Deixa eu limpar o pincel. Vamos para a próxima roda.
Pronto. Falta só mais uma roda. Não, mais duas. Alguns já tá. Bora lá. Eu tô pintando esses carros e às vezes porque é como eu disse a vocês, esses carros não, mas meu irmão e eu compramos uma impressora 3D e a gente vai poder fazer algumas coisas agora. E eu fico me imaginando o que é que vai dar para se fazer agora que a gente tem uma impressora 3D. É claro, eu vou imprimir alguns carros. Ó, isso aqui. Cadê? É um fiozinho de algo que enganchou aqui. Mas eu não posso passar nada. Defeito de impressão, erro meu. Não é um fiozinho de nada não. Defeito de impressão. Mas voltando. A gente comprou uma impressora 3D. E é claro que a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar alguns modelos 3D de alguns carros para imprimir. Evidente. Algumas coisas que eu não podia, não é que eu não podia fazer, é que fazer ficaria muito caro. Agora eu posso fazer, como por exemplo, eu posso pintar alguns carros com 15 e 16 centímetros só escolhendo que carro eu vou fazer, só procurando modelo na internet. E eu acho isso bem interessante. Vou passar umas faixas. Agora vem essa partezinha de cima
que eu disse que ia printar de preto. Vamos lá, com bastante cuidado. Ok. Pronto. Aí aqui. Acho que agora foi. Vou só botar um pontinho preto aqui na ponta da arma. Pronto. Ok. A arma... Eita. Bati de tal forma que a câmera entortou. Eu não sei nem como ficou a gravação depois disso. Vamos voltar pro prata. Essa mancha branca, eu vou tentar diminuir esse efeito colocando porque assim, ó, aqui ela tem algumas linhas que vem daqui e puxa pra cá. Merda.
Aqui ele tem umas marcas, aqui ele não tem. Mas merda. Tô tirando o carro da câmera de novo. Eu vou colocar nessas partes frisadas, vou colocar branco. Isso daqui deveria ser um cano de escape. Vamos tentar transformar. Se a questão desse defeito aqui em uma tá meio torto, para não dizer totalmente, mas tudo bem, acontece. Certo. Eu vou fazer assim. O vídeo já tá dando quase meia hora. Eu vou cortar e daqui a pouco eu venho. De volta, pessoal. Nesse vídeo, talvez vocês escutem a minha voz um pouco abafada. É porque ainda o cheiro da resina 3D tá muito forte. E eu tô usando máscara porque ultimamente o cheiro da resina 3D, ela anda me dando bastante dor de cabeça. E é exatamente por causa disso que aquela coisa que o pessoal sempre diz de use API quando estiver pintando usando resina 3D. Resinas 3D tem um cheiro extremamente forte. Vamos lá. A gente hoje, deixa eu baixar um pouquinho a câmera. A gente hoje vai terminar os detalhes desse carro. E no próximo vídeo não, ainda estou pensando como modelo antigo. Aqui não, aqui a gente não tem próximo vídeo não. E depois a gente vai passar uma camada de verniz nele. Como vocês viram da última vez, esse carro ele tava com... Peraí, deixa eu chacoalhar um pouco a tinta. Ele tava com as manchas brancas. E por causa dessas manchas brancas, eu resolvi colocar alguns detalhes aqui do lado como se fosse algum rajado. Ficou bom? Não, não ficou. Mas isso daqui, esses carros aqui, são muito mais carros que eu estou fazendo para teste. Então, como eu disse a vocês algumas vezes, eu tô começando a ter alguns problemas por causa do cheiro das tintas
à base de solvente. Problemas de saúde mesmo. Nada muito sério, mas eu tô começando a... Vou fazer um estragozinho aqui, só pra... Exatamente, um tipo de um rajado rasgado, que era a ideia dele. Mas eu tô começando a ter dores de cabeça quando eu uso tintas à base de solvente. Então eu tô começando a mudar as minhas tintas à base de solvente para tintas à base d'água. Eu estava querendo testar também essa ideia de tintas à base d'água, mas deixa eu puxar aqui um pouquinho. Foi. Eu estava querendo também testar essas coisas de tinta à base d'água por causa da variedade, da facilidade e variedade que eles têm. Existem algumas cores que elas são muito mais fáceis de se encontrar em tintas de hobby, principalmente plastimodelismo. Que tintas, como é que eu vou dizer? Que tintas acrílicas, que tintas poliéster, normalmente não tem essa facilidade. É claro que a gente tem tinta a poliéster também. Tá. Era isso que eu queria fazer, um pouquinho. Meio que um rajado. Meio que um sombreado. Ficou bom? Não sei. Tá me agradando. Mas... sim, aí voltando. E com essa possibilidade da impressora 3D que eu e meu irmão comprou, eu gostaria de testar algumas coisas novas. Como, por exemplo, eu quero testar a pintura de militaria, como é que o pessoal do plastimodelismo mesmo diz. Pintura de militaria, o que seria? Tanque de guerra, aviões. Deixa eu passar aqui agora, é aqui dentro. Eu gostaria de tentar algumas pinturas. Deixa eu colocar aqui. Algumas pinturas do estilo militaria. Tanque de guerra, aviões, Segunda Guerra Mundial e coisas assim. Que aí a gente tem que dizer que tintas... eu não posso comprar essas tintas. Bora. Que eu não posso comprar essas tintas à base de solvente assim em qualquer loja de pintura de carro. Eu vou ter que procurar em tintas do hobby. Ele cai naquele problema... opa, que eu falei uma vez. Ele cai naquele problema que eu falei uma vez das tintas serem muito caras? Sim. E eu continuo dizendo, o meu grande problema com tintas de hobby é que elas são absurdamente caras. 17 ml é R$ 22, R$ 27. E eu acho isso caro. Talvez não seja tanto para uma pessoa que está acostumado a gastar R$ 300, R$ 400 em um kit. É por isso que eu soltei da última vez aquela brincadeira que
a customização é o primo pobre do plastimodelismo. Mas a gente tem que dizer que o plastimodelismo é um hobby que realmente não é para qualquer um. Certo? Atrapalha algumas coisas, atrapalha, mas assim, ó, infelizmente o plastimodelismo é uma coisinha um pouquinho mais cara. Por sinal, eu estava até vendo alguns kits, não que eu fosse montar. Eu não tenho paciência para plastimodelismo. É deveras detalhado, é muita peça. Eu sou um cara extremamente estabanado. Eu tenho certeza que eu vou perder pecinha daquilo. Aí eu perco uma peça. Aí eu perco R$ 170 de um kit que eu comprei, que eu não posso completar porque eu perdi peça. Não é pra mim. Resumindo, não é pra mim. Mas eu fui olhar, principalmente porque plastimodelismo, ele tem a sua versão meca. Ele tem a sua versão meca que basicamente é pra Gundam, certo? Sou muito fã de Gundam, gostaria de ter uns Gundam pra mim, mas montar os robôs de Gundam não, mas eu fui dar uma olhadinha, certo? Fui dar uma olhada e tem algumas coisas bastante bonitas, mas pegar aquelas criaturas com 200, 300 peças e sair montando, pra mim é negócio de doido. E você tem que ter seu lugarzinho certo para fazer isso. Hoje em dia eu tô aqui no meu quarto, pequenininho, apertadinho, mas dá para fazer as minhas coisas. Tá na câmera? Acho que sim. E existe outro problema também, que é a questão do ou Gunpla ou plastimodelismo, é a questão do espaço. Hoje em dia eu não tenho espaço para ter um armário de plastimodelismo e eu não tenho espaço para guardar os modelos que eu montar. É claro, se eu fosse fazer isso, eu montaria apenas modelos de carro. Vou passar um pouquinho de prata aqui em cima do banco. Deixa. Eu iria montar só modelos de carros. Então, assim, como é que isso iria ficar? Não sei. Tem uns modelos de carros lindíssimos para se fazer, mas não. Deixa isso para lá. Vamos ficar nessa customizaçãozinha que a gente tá fazendo e brincando com esses carrinhos que a gente tá fazendo hoje. Pronto. Fazer só um. Mas eu fui dar uma olhadinha e é caro, é bem caro. Eu tava vendo kits de Gundam que eles saem
ficou bom não, deixa pra lá. Pronto, agora vamos pras rodas. Eu tava vendo o kit de Gundam que tá saindo a quase R$1.000. Assim, ó, R$1.000 pra você montar um robô. Eu acho caro. Mouse aí, mas eu acho caro e eu acho bastante caro. Gostaria? Com certeza que eu gostaria. Dá pra mim? Não. Comprar assim, ó. Essa impressora, é claro que isso depende do kit, depende de quem tá vendendo. E assim, existem aquelas peças de printagem curta que depois de um certo tempo se torna bem difíceis de encontrar. E por se tornar difíceis de encontrar, a gente sabe, né? Oferta, demanda. Quanto maior a oferta, menor a demanda, mais caro ele fica. Mas se eu fosse pintar um Gundam, hoje eu ia simplesmente procurar um modelo lá no IEG e imprimir e pintar. Que eu acho que a minha graça seria essa: imprimir e pintar. Mas assim, tudo bem que não é bem assim, não é tão caro. Verdade, a gente pode chegar simplesmente e comprar um modelozinho de uns 300, 400 reais, 200, dependendo do preço, dependendo se não é aquele chinesinho que... Se não é aquele chinesinho de baixa qualidade, que as peças não vão encaixar, que as coisas não vão dar muito certo, que você vai ter uns probleminha aqui e ali. Acontece. Mas eu fico me imaginando, caramba, vamos lá, dependendo do que você está comprando, você comprou 6 ou 7 kits, tudo bem que é aquela velha reclamação que eu falo para as pessoas que eu tô falando agora, né? Mas eu falo isso para mim. Eu comprei 6, 7 kits, é o dinheiro da impressora 3D nova, pô. É um dinheiro de uma impressora 3D nova. Então, pra mim, não vale a pena. Opa! Derrubei. Bati tanto a cabeça na lente do óculos que eu derrubei a lente. Hoje eu tô de parabéns. Vamos lá. Então assim, é claro, não vamos colocar preço no prazer dos outros. Quem quer fazer isso, faz. E é o seu prazer, excelente. Mas depois de eu comprar uns 2, depois de comprar 3 ou 4, que ele chegar num preço de uma impressora 3D, eu ficaria meio sentido, talvez seja a palavra que eu esteja procurando, talvez não, mas eu não ia gostar muito não. Mas meu hobby não é montar robozinhos.
E outra coisa, assim, ó, apesar de eu gostar muito de Gundam, eu gostaria de ver outros robôs de outras séries que eu gosto naquilo. Por exemplo, eu não sei se tem, mas eu sei que é muito mais fácil você encontrar robôs do Neon Genesis Evangelion já prontos, montados, do que um para montar. Não gostaria de montar. Mas se eu fosse montar, eu gostaria de pegar um Eva 00001. Gostaria de pegar um desses. Certo? Eu não gostaria de montar só Gundam. A minha verdade que seja dita. Eu não gostaria de montar só Gundams. Mas aí eu vou ter que, ó, botei uma partezinha aqui e uma manchinha aqui dentro. Mas aí o cara tem que procurar, ver o que é que tem, onde é que tá. E pra mim dá trabalho demais. Sinto muito. Acabei me perdendo na conversa e esqueci o que era que é sobre as ideias iniciais. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Eu tava precisando de... Eu nunca sei o que é isso. Deixa eu botar o óculos. Isso aqui é o quê? Como é que chama isso? Ele não diz como é que se chama isso. Mas deixa pra lá. Mas eu tava precisando de uma ferramentazinha dessa. Na embalagem ele chama de Nail Tools. Mas, pra mim, isso é uma espátula para misturar tinta. Aqui. Isso é uma espátula para misturar tinta. Tá precisando de uma dessa porque ele me dá uma pazinha para eu pegar a tinta na quantidade que eu quero. Certo? Porque por enquanto, como as tintas novas que eu comprei, elas não chegaram. No caso, eu comprei um jogo de tinta, aquele da Acrylex que você tem... eu comprei um jogo de 25 tintas da Acrylex. Onde ele pega... Eu vou mostrar isso a vocês com mais detalhes quando a gente for... Quando eles chegarem. Como eles não têm conta-gota, como esses potinhos eles não têm conta-gota e eu preciso de um negócio para misturar, eu comprei um desse daqui para fazer algumas misturas. Esse daqui tá demais. Vai ficar bem escurinho. Show. Eu acho ela um pouquinho pesada. Preferiria se ela fosse um pouquinho mais leve, mas tudo bem. Essa mistura inicial é excelente para fazer com ela. E agora eu vou usar a ponta do pincel. Sim, aí voltando.
Aí a gente precisa, aí eu preciso de algumas coisas, algumas cores, para fazer essas coisas de militaria, tanque, avião da Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. E não tem, certo? E eu não existe assim, ó, tinta automotiva, tinta poliéster existe. Não existe tinta automotiva que vá suprir esse hobby quando eu for pintar uma militaria, que é como os plastimodelistas chamam essa parte de pintar tanque. Então, como eu não vou encontrar, e eu estava começando a ter problemas de saúde por causa do verniz não, do solvente e das tintas, eu resolvi fazer essa mudança, certo? Eu resolvi fazer essa mudança de tinta solvente para tinta acrílica. Deixa eu botar a máscara de novo. Mas não para qualquer tinta acrílica. Tinta acrílica à base de água. Inicialmente, eu vou usar as tinta acrílica à base de água da Acrylex. Depois, eu vou fazer essa mudança para algumas tintas acrílicas de qualidade melhor. Olhei algumas marcas nacionais. Certo? Porque eu vou comprar apenas marca nacional. Aí eu vi assim, não, aí eu tava perguntando num chat de um pintor de miniaturas, é claro. Aí eu cheguei e perguntei: "Ah, qual é a marca nacional que mais vale a pena comprar?" Eu perguntei: Talento, que é uma das marcas que eu tava olhando, e Talento e Tom Colors. Tom Colors, ele trabalha muito mais, a linha de tinta deles é bem mais focada mesmo para plastimodelismo. Aí eu perguntei: "Ah, Talento ou Tom Colors?" Aí o cara chega e diz: "Nenhuma das duas. Pega esse dinheiro, investe numa internacional, que é quase a mesma coisa." Aí o cara me sugeriu um kit de tintas iniciais. Eu fui olhar, certo? Eu fui olhar as tintas. Eita, de novo, ó, acertando a cabeça. Eu fui olhar as tintas internacionais. Realmente, elas são muito boas. Não dá para negar a qualidade. Mas assim, a da Tom Colors, que é uma marca excelente, uma marca brasileira excelente, ela dá quase a mesma coisa, ela faz quase a mesma coisa pelo quase o mesmo preço. Certo? Então assim, eu tenho essa discrepância. Não, que discrepância seria para algo muito grande. Ela tem essa diferença. Então, por quase a mesma coisa, a gente dá para fazer
pela quase a mesma coisa de preço, a gente daria para fazer. Diferença daria uns 7 a 8 reais, certo? Mas só que, aí eu tenho que dizer, eu tô acostumado, como eu já disse algumas vezes, a pagar 20 reais e vir 200 ml de tinta. O robismo do plastimodelismo, que é de onde vem isso, o pessoal tá acostumado a pagar 40 reais, não é exatamente esse preço, mas é quase isso, 40 reais por 17 ml de tinta. Aí o pessoal diz, não, mas é porque a qualidade é boa, é porque você vai sentir, certo? O trabalho é diferente. E eu concordo com esse ponto de que, assim, se você quer fazer um bom trabalho, você tem que ter um material de qualidade. Inegável isso. Inegável. Para fazer. Pronto. Para fazer um trabalho de qualidade, você tem que ter materiais de qualidade. Você não pode fazer um trabalho 10 de 10 com material 5 de 10. Mas também a gente tem que ver que eu sou um iniciante e como é que tu vai me convencer, uma pessoa com zero habilidade, que gastar... Pronto, terminei aqui. Como é que tu vai me convencer, eu, iniciante, vamos dizer assim, que gastar, por exemplo, 70 reais num alicate curvo, que nem esse meu aqui eu comprei por 12, gastar 70 reais num alicate curvo é melhor do que gastar 12 nesse alicate. Eu sou uma pessoa que eu não entendo ainda do valor da ferramenta. Então, para mim, isso é muito caro. A mesma coisa é na questão da tinta. E isso é um ponto que todo mundo vai aprender com o tempo. A saber por que cada material tem o seu valor. Eu não sei porque uma tinta da Tamiya é tão cara. Eu sei que ela é uma tinta de qualidade. Mas eu não sei porque ela é tão cara. Então, eu comecei comprando comprei 25 potes de tinta, daquele de 60 ml, da Acrylex, porque eu vi muitos reviews e as pessoas dizem, não, a Acrylex é boa, a Acrylex é boa, porque isso palavras do Bruno Chiquito, do blog do Chiquito. A Acrylex é boa porque ela é uma tinta disponível. Tinta boa é aquela que você tem em mão. É aquela que você pode comprar. Então, se eu juntar isso com o argumento que eu estava tendo de que eu não sei qual trabalho eu tenho, qual o valor da tinta, então eu vou trabalhar com as tintas Acrylex. Eu vou pintar algumas miniaturas, eu vou pintar carros, talvez eu imprima um tanque ou outro, porque eu quero brincar dessa coisa de pintar veículos militares para fazer isso. Mas, exatamente por causa disso, para melhorar a diluição, eu fiz como é que se diz? Opa, ele tá fora daqui, ó. Eu fiz
essa mistura aqui, que tem 50% de água destilada, 250% de álcool, 150% de material de limpeza de vidro, no caso aqui o Vidrex Cristal, e 100 ml de médium acrílico, que no caso eu usei o médium acrílico da Acrylex. Eu fiz essa mistura para ela ficar muito mais fácil de diluir a tinta acrílica da Acrylex para eu usar no aerógrafo. Se eu fosse um hobbyista, eu teria comprado por... Eu fiz isso daqui, eu não sei quantos ml ele tem aqui. Eu sei que eu fiz 1 litro, eu comprei 1 litro de água destilada, R$4. Eu comprei por R$15 meio litro de álcool isopropílico, que eu só usei 250 ml. E um medium acrílico, o Vidrex é 22, que eu só uso 150 ml, ou seja, ainda dá para fazer mais. E o medium acrílico, ele é R$6. Eu fiz 1 litro, mas ele dá para fazer 2 litros. Só com a água, só por causa da água destilada do Vidrex. Água destilada, Vidrex e... água destilada, Vidrex e o álcool. Eu pegando esses 3, eu consigo fazer 1 litro. E isso me saiu... Deixa eu ver... São 4 da água destilada, mais de 15 dá 19, mais 22 dá 41, mais R$12 dá 53 reais. Com 53 reais eu fiz como é que se diz? Uma fórmula de um diluente de tinta para... Diluente de tinta acrílica, certo? Tinta Acrylex para aerógrafo. Que para mim isso é suficiente. Se eu fosse comprar um diluidor de tinta acrílica à base d'água, 100 ml me custaria R$100. Assim, simples assim. 100 ml, 100 ml me custaria R$60. Então, 2 litros por 52 para mim tá muito bom. Quando eu for comprar tintas específicas do hobby, talvez eu compre esse diluidor. Mas eu fiz ele principalmente para diluir Acrylex. Deixa eu fazer o corte. E quando a gente voltar, a gente vai passar o verniz na miniatura. Pessoal, estamos voltando para passar o verniz. Eu estou usando aqui o meu verniz PU, que eu tive que preparar ele de novo. Porque eu fiz uma certa cagada com a última garrafa de verniz. E o que foi que aconteceu? Certo? Aconteceu simplesmente o seguinte. Que eu tinha preparado o verniz e eu disse, não, vou colocar um pouco mais de endurecedor nele. E o que foi que aconteceu? Coloquei endurecedor demais. E quando eu fui pegar o verniz agora, ele parecia uma borracha. Ou seja, eu tinha perdido uma garrafa de verniz. Tive que preparar ele todo de novo, mas tudo bem. Não sei como esse daqui vai ficar,
Mas eu tô começando naquela proporçãozinha que eu falei pra vocês. Primeiro eu vou passar uma camada levemente esfumaçada e depois eu saio colocando uma camada mais forte. Então, gostaria. Eu não sei se eu falei, mas eu consegui. Eu consegui resolver o problema do meu Pacha. O problema dele era só limpeza. Tinha ficado algum resíduo de tinta nele e ele não tinha limpado muito bem e tava entupindo. Por isso que eu tinha que ficar girando para ele melhorar. Bem, agora eu vou para aquela camada um pouco mais pesada. Não era para eu estar fazendo isso aqui. Eu nem sei, agora que eu percebi que eu nem sei se eu tava colocando ele na câmera ou não. E se eu não fiz isso, eu peguei 3 minutos de vídeo. Não colocando ele na câmera. Eita cabeça! Bem, e agora vamos para aquela camada mais pesadinha de verniz. Aí eu sei que quando eu fui pegar a garrafa de verniz, que era uma garrafa pequenininha que nem essa aqui, de 200 ml, que eu fui virar, o verniz não saiu. Ele tinha endurecido demais. Pronto. Deveria estar usando luva para fazer isso. Mas... Ah, tá. Aqui em cima ele tem um furinho. E se esse furinho ele tapa, o aerógrafo não joga tinta. E ele está tapado. Ai. Mas eu acho que alguma coisa entupiu ele. Ele tá jogando pouquíssimo verniz. Mas como ele já tá no finalzinho, eu vou usar esse pouco verniz mesmo assim. Pra tirar. Não era que ele tinha tapado, não. Alguma coisa entupiu o aerógrafo. Tá saindo pouquíssimo verniz. Vamos só terminar isso aqui com essa respingo aqui de verniz que ele tá tirando. E depois dar uma olhada o que foi que aconteceu. Ó, tá saindo bem devagarzinho, pouco. Mesmo eu estando puxando o gatilho até o fim. Bem.
Ó, saiu. Desentupiu. Não, ele tá entupido ainda. Quando eu faço uma retrolavagem, a coisa que está segurando ele sai. Ó, agora parece que desentupiu de vez. Pronto. E terminamos. Eu não vou dizer que a pintura desse daqui ficou boa. Que não ficou. Por que ela não ficou? Porque a pintura com nanquim nessa cor, por algum motivo, deu algumas manchas. Então isso interferiu em todo o resto. Mas o carro ficou legal. É para ser testado em alguns jogos. Então tudo bem. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou pintar um carro desde o começo com tinta acrílica. Eu não tenho verniz brilhoso. Verniz acrílico brilhoso eu deveria ter comprado. Mas depois eu vou ver isso para ver como é que eu encontro para ter também o meu verniz acrílico brilhoso, que eu tenho verniz fosco. Então, até o próximo vídeo e valeu, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série onde eu começo a pintar miniaturas de carro do zero. Os carros não são dos mais bonitos, mas a vida é assim. Até mais e até a próxima.